Maria Elisa é e será sempre um nome maior da televisão em Portugal. Reformada este ano da RTP, ao fim de quase 40 anos de serviço, Maria Elisa entrou nesta empresa como locutora, foi jornalista, diretora de programas, assessora do Conselho de Administração e acabou a carreira no programa Serviço de Saúde. E foi por causa da sua saúde que os portugueses aprenderam mais sobre a fibromialgia, doença sobre a qual escreveu um livro a meias com o professor Jaime Branco. Mas é sobre o cancro que Maria Elisa acaba de editar o livro Amar e Cuidar, uma homenagem à sua mãe que partiu este ano na sequência de um cancro de mama. Maria Elisa, bom dia. Olá, Germano, bom dia. É um gosto e um prazer imenso tê-la aqui connosco na RDP Internacional. O que podem... Para mim também, porque nós já nos conhecemos há muitos anos. Fomos-nos seguindo por aí. Há 30 anos. Exatamente. E os nossos caminhos cruzaram-se várias vezes ao longo destas últimas 3 décadas. Felizmente. O que é que podem os leitores aprender e descobrir com este Amar e Cuidar, que é a minha viagem pelo mundo do cancro? Eu espero que bastantes coisas. Eu procurei escrever capítulos que possam ser úteis quer aos doentes, quer aos cuidadores, que foi a situação em que eu me encontrei como cuidadora da minha mãe. Portanto, o livro segue mais ou menos um percurso normal, desde quando a pessoa recebe a notícia, não é? Aquele choque inicial de... Aquele murro no estômago. Aquele murro no estômago, em que a reação mais generalizada julgo ser o porquê eu. Quer dizer, porque eu, às vezes pessoas... Ou então, no caso de crianças, os pais, porquê esta criança? Porquê o meu filho com 3 meses, ou com 3 anos, ou com 7 anos, que são os casos que eu aqui descrevo. Jovens, muito jovens. São 14 casos no total. São 16. São 16. Depois também, tudo aquilo que vai acontecer na família com este terremoto que é o cancro quando ele chega. O doente vai precisar, quanto mais não seja durante a fase dos tratamentos, enfim, é altamente conveniente que tenha alguém que o acompanhe, porque alguns destes tratamentos pelos quais ele irá passar, na maioria dos casos, são absolutamente necessários, mas agressivos. Portanto, o doente vai sentir tonturas, vai sentir nauseado, vai sentir cansado e precisa de ser acompanhado. Ora, muitas vezes isso é difícil para a família. As pessoas que estão em idade de trabalho estão ocupadas, não há muitos patrões que deem grande flexibilidade a esses acompanhantes para poderem ter algumas horas livres e cuidarem do seu ente querido, ou então há pessoas que já são muito idosas, um casal em que surge um cancro, são só os dois, mas a outra pessoa também já tem uma doença, tem uma artrite reumatoide, tem qualquer outra coisa, não é? E a maior parte das pessoas não sabe como é que há de tratar este bebê que lhe acaba de cair nos braços. Exatamente. Não é? Embora, felizmente, hoje em dia, nós temos muito bons serviços oncológicos e é muito importante que isso se diga e que isso se sublinhe. Temos excelentes serviços oncológicos que tentam, da melhor maneira possível, preparar a pessoa para aquilo porque vai passar. Mas eu dedico aqui um capítulo à relação com os médicos, porque me impressionou muito o relato que alguns médicos me fizeram do conflito que têm, porque têm pouco tempo para cada doente. Claro que o tempo dos tratamentos está fora de causa, é aquele que é necessário, mas eles dispõem de pouco tempo para conversar com o doente e com a família, que é uma coisa essencial para o doente. Para o descansar, para o tranquilizar. Os médicos devem ou não envolver-se pessoalmente na vida de cada um dos pacientes? Eu acho que isso depende completamente do temperamento de cada médico. É claro que um serviço de oncologia é um serviço muito pesado, em que a pessoa lida com casos todos os dias, em que alguns são terminais, embora... É sempre preciso sublinhar isso, a maior parte dos cancros detectados a tempo são curáveis. O Dr. António Arnaud, que é uma das pessoas que faz o prefácio para o meu livro, chama ao seu texto Celebrar a Vida, porque ele próprio é doente oncológico, teve um cancro da próstata e está ótimo, está de ótima saúde, extremamente ativo. Portanto, a maior parte dos cancros são curáveis, mas basta... Por exemplo, as situações com que os médicos lidam, repara, um serviço de oncologia pediátrica. São situações de uma intensidade emocional para os médicos e para os enfermeiros, para toda a gente. E para os auxiliares. E para os auxiliares, que têm uma grande parte do trabalho, lembrou muito bem. São situações terríveis. Há o apoio de psicólogos hoje em dia, há uma especialidade de psico-oncologia, que foi fundada aqui também em Portugal já há alguns anos, mas...
eu dizia que os médicos debatem com um grande conflito, que são poucos os médicos oncologistas, embora esse problema não aconteça só em Portugal, também noutros países da Europa, e, portanto, ou dispensam mais tempo a cada doente e à sua família, que também precisa de ser guiada, de saber como é que se vai orientar durante o tratamento, os cuidados que o doente deve ter, precisa de aprender todas essas novas regras, mas ou dedica meia hora, digamos, a cada doente, e nesse dia vão ficar para trás doentes que precisam urgentemente ser vistos, ou, como é mais normal, dá 10 minutos a cada doente, o que os próprios médicos sabem que é manifestamente insuficiente para a parte psicológica do doente, não é para os tratamentos. Como lhe disse, isso está fora de causa. O doente vai ser tratado na mesma, porque há um protocolo e os serviços são cumpridos. Esses são cumpridos. É para a parte psicológica que é fundamental para o doente resistir e os cuidadores e os familiares também. Nem todos os médicos estão humanamente preparados. Não. Algumas são, peço desculpa do termo, algumas são umas verdadeiras bestas. Eu usaria ao mesmo termo, concordo e descrevo aqui um caso e esse passou-se com Exatamente, por isso mesmo. Foi por isso que eu dei muita atenção a este capítulo, a relação com os médicos. E qual foi a sua relação com esse médico? Olha, foi virar-lhe as costas, embora esta minha viagem durou 2 anos e foi o caso mais chocante com que eu me deparei. Outras pessoas contaram-me situações absolutamente semelhantes, mas são a minoria. É o que se diz ou como se diz? É como se diz e é o tempo, porque aí não foram 10 minutos, foram para aí 3. E é uma doente de 85 anos perguntar ao médico que lhe diz: a senhora vai fazer quimioterapia, quase como se a senhora já não percebesse o que lhe dizem e tivessem que lhe falar como se ela tivesse algum problema de entendimento. E a doente pergunta: está bem, Sr. Doutor, a minha ginecologista já me tinha dito isso, mas eu gostava que me explicasse um pouco como é que isso vai passar e durante quanto tempo. E a resposta é: para isso não tenho tempo. Telefona à minha secretária que ela depois marca uma conversa para eu então lhe explicar. Quer dizer, a doente acabou de lhe cair aquele terremoto em cima. Sabe que vai fazer quimioterapia e é-lhe confirmado que vai fazer quimioterapia, que é uma coisa que assusta toda a gente. Toda a gente tem medo da quimioterapia. Os cabelos a cair, a saúde a enfraquecer, etc. Exatamente. E o mal-estar, os incómodos, toda a gente já ouviu falar nos efeitos secundários da quimioterapia, que não são em 100% dos casos, mas são em muitos casos. Portanto, a pessoa tem que ter naquele momento, não é quando a secretária telefonar, e a secretária falou passado 2 semanas, repare, é naquele momento, pelo menos, algumas palavras apaziguadoras, que digam à pessoa: olha, é provável que a senhora sinta isto e estes sintomas que realmente não são agradáveis. Explicar e ter um tom humano. Maria Elisa estava ao lado dela. Completamente. Isto passou-se exatamente à minha frente. E repare, é tão mais triste quanto eu depois informei-me e esse médico, que eu chamei aqui Dr. X, é um médico, segundo me dizem, altamente competente do ponto de vista oncológico. O que lhe falta é a parte humana. E a parte humana num médico é essencial. O bastonário da Ordem dos Médicos, que apresentou o meu livro aqui em Lisboa, disse nessa sessão que já se dirigiu, a Ordem já pediu ao Ministério para incluir nos cursos de medicina uma cadeira de comunicação. Porque são os próprios médicos, foram alguns médicos a dizer-me, com toda a humildade: nós temos dificuldade muitas vezes em comunicar com os doentes, nós precisávamos de estudar comunicação. Maria Elisa, por amor de Deus, eu acho que isso é uma questão de sensibilidade e intuição. Mas isto não é preciso ser catedrático. Claro que não é preciso ser catedrático. A Maria Elisa não é médica e jamais, seguramente, estou convencidíssimo, que trataria assim alguém e falaria assim com alguém. Mas nós também conhecemos jornalistas que falariam assim com as pessoas. Também estão impreparados, Isso existe em todas as profissões. Isso aí é transversal. Agora, realmente, o médico, que não é só a cumprir os protocolos e, enfim, ser o melhor médico possível. Ninguém é o melhor médico possível se não tratar bem os doentes. Mas a maior parte das pessoas falam
com enorme carinho dos médicos que os trataram. Ficam ligados para sempre, vão visitá-los de vez em quando. Portanto, a maior parte dos médicos são extremamente humanos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Todos nós já vimos partir entre queridos, chegar outros, às vezes até com intervalos de tempo muito curtos, parte a mãe, chega a neta ou filha, etc. É verdade. Este livro é uma história de amor filial mais do que um relato de alguém que padecia de cancro? É sem dúvida. Quer dizer, se a minha mãe não tivesse tido câncer de mama, este livro não existia. Pura e simplesmente não existia. Eu não dedicaria 2 anos da minha vida a escrever este livro, porque não sentia essa necessidade. Este livro surgiu, eu tinha um plano com a editora completamente diferente, de um tema estritamente político, era esse o livro que eu ia escrever, mas a certa altura esse projeto é interrompido pela minha necessidade de acompanhar a minha mãe aos tratamentos. E quando a minha mãe entra para o bloco operatório e está a fazer a cirurgia, a mastectomia, eu sou tomada de um pânico absurdo de que a minha mãe já não saia de lá. Não pela complexidade da operação, que não é quase nenhuma, uma mastectomia para um bom cirurgião é uma operação simples, mas porque meti na cabeça de repente que a minha mãe podia morrer durante a anestesia. É outro fantasma que nós temos. Por causa da idade. Por causa da idade e por causa da fragilidade. Porque a minha mãe sempre foi muito magra e, como tinha sido submetida antes, como se diz, para secar o cancro, que já era muito grande, a uma quimioterapia muito agressiva, tinha ficado com imensa dificuldade em comer e ela, que já comia pouco, passou a comer ainda menos. Portanto, entrou com 40 e poucos quilos para o bloco operatório. Ela também nunca teve muito mais, mas enfim, aqueles 4 ou 5 que perdeu, eu acho que lhe faziam falta. Este medo é absurdo, porque se há alguma coisa segura hoje em dia, como aqui o médico explica e outros poderão explicar, as pessoas durante a anestesia hoje em dia estão tão monitorizadas, os processos também da anestesia têm evoluído de uma maneira inacreditável, quer dizer, são altamente sofisticados e altamente seguros hoje em dia. Isto são coisas irracionais. Eu tenho medo de andar de avião. E nunca vou perder o medo de andar de avião, por mais que me expliquem que aquilo é mais seguro que o automóvel e que não sei o quê, não há nada a fazer. Eu tenho medo de andar de avião. E ali, embora soubesse já que não ia com certeza acontecer nada, fui tomada deste pânico. E tinha um papel na carteira e uma caneta e rabisquei um texto sobre o pânico, sobre o meu medo de perder a minha mãe. E que, de facto, eu acho que sim. Que era escrito a quente? Totalmente a quente. A ferver. Enquanto eu esperava, a ferver. E sim, penso que esse é um texto de amor, como outros que aqui estão, do meu medo tinha perdido o meu pai 15 anos antes, e por isso é que eu me tornei cuidadora da minha mãe, porque a minha mãe era viúva, não é? E viveu sempre para os filhos, para mim e para o meu irmão, e depois para os netos. Consagrou-se inteiramente a nós e, portanto, era justo e, obviamente, que nós retribuíssemos isso. E foi a partir desse texto e de continuar a ter que acompanhar a minha mãe, e a partir de certa altura a minha mãe tornar-se dependente mesmo, foram quase 2 anos assim, ir viver permanentemente para a minha casa, foi a partir daí que eu percebi, eu não tenho espaço na minha cabeça para me ocupar de mais nada. E comecei a encontrar muitos doentes durante os tratamentos da minha mãe. Descobri uma nova mulher. Em mim? Não, na sua mãe. Descobri um ser que se tornou cada vez mais doce. A minha mãe era uma mulher muito independente, com uma personalidade forte, muito, muito marcada. De quem, aliás, a Maria Elisa deve ter herdado muitos genes? Não sei. O meu pai também era bom, não sei bem. Mas, de facto, tornou-se, e a partir, sobretudo, do momento em que se tornou dependente, um ser em que, à medida que a parte cognitiva enfraquecia, a parte afetiva ocupava tudo. E, portanto, a minha mãe era de uma infinita doçura, com qualquer pessoa que contactasse com ela, mas tornou-se também muito mais carente da nossa presença. Ela queria... Contavam-me, quando eu saía de casa para vir trabalhar, para aqui, para a RTP, para este edifício, que é o mesmo, não é? A minha mãe passava o tempo a perguntar quando é que a minha filha chega, ainda falta muito tempo para a minha filha chegar, quando é que a minha filha chega. E para mim, apesar da minha mãe já não ser a mesma pessoa,
A minha mãe era uma leitora compulsiva, deixou de ler, foram esses sinais que eu fui vendo e que transformaram. E ela também, mãe. você percebeu disso, com certeza? Ela nunca falou sobre nada disso. Nunca falou. Tinha vergonha? Não sei. Eu tenho a esperança de que ela, a parte cognitiva, tenha deixado de ter cada vez mais importância para ela. Porque a pessoa sofre, não é? Porque senão sofria mais. Eu tenho esperança que ela não tenha sofrido muito e ela não deu muitas manifestações. Eu estava com cuidados paliativos, teve quase 2 anos com cuidados paliativos, o que é extremamente importante e é uma coisa que eu ouço muitas pessoas queixarem-se de que os entes queridos nas fases terminais ainda sofreram muito com dores, etc., o que hoje se pode evitar quase a 100%, desde que às pessoas sejam administrados cuidados paliativos e, obviamente, medicações mais fortes, nomeadamente no campo dos opioides, em que Portugal é um dos menores consumidores da Europa, que é uma coisa para mim inexplicável, ou talvez só explicável por aquela educação judaico-cristã que ainda celebrava o sofrimento como uma espécie de redenção. Nenhum padre hoje dirá isto, dirá que aprova isto, mas o que é certo, como sabe, estas coisas culturais são séculos, não é? Impregnam as pessoas durante séculos. A maior parte dos serviços de oncologia hoje têm paralelamente unidades de cuidados paliativos ou serviços de cuidados paliativos, é uma questão de nomenclatura, em que trabalham conjuntamente e que se apoiam. E os cuidados paliativos não são só para as doenças oncológicas, são para todas as doenças terminais em que haja dor, que é possível combater quase sempre. E ao menos, quer dizer, quando se chega à fase terminal, o mais importante, penso eu, é que a pessoa morra com a melhor qualidade de vida possível, sem sofrimento. Maria Elisa, deixe-me fazer só um parênteses. Recentemente, um responsável do Conselho para as Ciências da Vida disse que as pessoas, enfim, que têm doenças terminais e que até vão viver durante 1 ou 2 meses cientificamente seguras, quase desta certeza, não vale a pena insistir e investir 10, 20 ou 30 mil euros para essas pessoas. Vão morrer, portanto, o Estado não vai deixar não vai gastar tanto dinheiro com elas. Quer comentar? Eu falei com várias pessoas ao longo deste livro sobre isso. E tenho até aqui um pequeno comentário a uma situação que, no fundo, reflete a mesma realidade. Sabe que isso não vai acontecer, não irá acontecer, ou já está a acontecer noutros países. À medida que... O economicismo na saúde? Não é o economicismo na saúde, ou por outra. Mas como consequência... Vamos lá ser realistas. Como consequência de quê? Como sabe, a taxa de natalidade é cada vez menor, então em Portugal é uma das mais baixas da Europa. Mas, no modo geral, vamos falar do mundo ocidental, tem baixado. A esperança de vida aumenta. Portanto, todos os dias ouvimos esta conversa de que não há pessoas suficientes a descontar para a segurança social, para pagar as pensões, etc. Também não há dinheiro suficiente para pagar os tratamentos de saúde. Mas isso justifica tudo? Não justifica tudo. Estou só a dizer que é um problema que, infelizmente, se está a pôr em muitos países. Há um oncologista que conta no meu livro que, por exemplo, na Grã-Bretanha, os doentes com câncer de pulmão, que o têm porque são fumadores, porque também acontece que não seja por isso, embora seja a maioria dos casos, os que o têm por serem fumadores já estão a ficar absolutamente para trás na lista para serem tratados. Quer dizer, é uma opção que já está a ser tomada. E, à medida que os problemas económicos se vão pondo, não só na saúde, mas em todos os setores, na educação, no tratamento dos mais idosos que nem sequer estão doentes, em tudo, esse problema de se vale ou não a pena investir numa pessoa cuja esperança de vida é muito curta, vai-se pôr cada vez mais de uma forma terrível aos médicos. Houve muitos médicos que me falaram dessa angústia. Mas nós estamos a falar na fronteira entre a vida e a morte, basicamente. Estamos a falar da fronteira entre a vida e a morte, mas estamos a falar nesta questão muito importante. O dinheiro não é infinito, o bolo não é infinito, e ao mesmo tempo que está ali aquele doente que se sabe que vai ter uma vida muito curta, embora, atenção, isso é muito perigoso, porque a medicina tem surpresas todos os dias e pode-se pensar que uma pessoa tem 1 mês ou 2 de vida e ela vir a ter mais. Agora,
Se o doente já está numa fase em coma e completamente terminal, é muito provável que dure muito pouco. Esse dinheiro pode fazer falta para a criança, pode fazer a diferença, para o adolescente, para a pessoa com 30 ou 40 anos, que essa sim precisa de um tratamento e pode ter uma esperança de vida muitíssimo maior. São problemas terríveis, de facto, na fronteira da vida e da morte, mas que eu acho, não, tenho a certeza, porque isso me foi contado, que já se estão a pôr também noutros países. E já há critérios, isso tem que ser feito com critérios. de seleção. De seleção. Tu e tu vives, tu e tu morres. Não, tu és fumador, deste cabo da tua saúde. Sabes que cada cigarro por dia são menos 11 minutos de vida. Cada cigarro. 10 cigarros são quase 2 horas, 2 horas de vida a menos. Fumaste, quiseste continuar a fumar, tens um cancro de pulmão, mereces tanto ser tratado, e isso vai custar não sei quantas dezenas de milhares ao Estado, como a pessoa que teve um estilo de vida saudável, que preveniu o mais que podia a doença e que de repente ela surge na mesma, porque as doenças têm essa particularidade. Não escolhem nem idade, não nem... escolhem, exatamente. Agora, há pessoas que, digamos, se prestam mais a que as doenças surjam. Quer dizer, as pessoas que têm atenção muito elevada porque comem imenso sal, as pessoas que têm colesterol porque comem gorduras de toda a espécie e efeito. Quer dizer, essas pessoas prestam-se mais, não têm estilos de vida saudáveis. E então, realmente, esse dilema vai e na altura da morte, as pessoas têm consciência de que isso, ou pensam que vão ser tratadas como as outras? Isso também é um bocado injusto. Mas eu acho que as pessoas, isso ainda não se passa em Portugal. Ainda não se passa. São os primeiros sinais, Maria Elisa. Mas ainda essas opções acho que ainda não foram tomadas nesse sentido e, portanto, acho que não. Acho que e mais, se isso for critério, será, espero eu, quer dizer, eu espero que não aconteça nunca, mas se tiverem que ser tomadas, como já acontece noutros países, nomeadamente no país, como lhe disse, na Grã-Bretanha, onde nasceu o Serviço Nacional de Saúde, se isso vier a acontecer, pelo menos julgo que será naquela fase em que o doente já não tem consciência de nada e, portanto, já não sabe como é que está a ser tratado ou não tratado. Quer dizer, é o mínimo que a gente pode esperar, não é? Menos que isso é de facto inaceitável. Fecha parênteses. Amar e Cuidar, este livro, Maria Elisa chorou ao escrevê-lo? Algumas vezes, embora poucas ao escrevê-lo. O que eu fiz foi longas pausas. Isto é, eu tive às vezes 2, 3 meses sem escrever. 2, 3 meses? Sim, à vontade. À vontade. No mesmo parágrafo? Parava ali? Parava num sítio e acabava. E depois, de repente, acontecia um episódio com a minha mãe e eu escrevia um bocadinho sobre aquele episódio. Mas a continuidade do livro não era capaz de lhe dar, porque, digamos que a parte emocional estava a sofrer tanto, em tanto sofrimento, que eu parava. Eu ainda estou muito longe de ter feito o luto da minha mãe. Fez ontem 2 meses só que a minha mãe morreu. Muito longe, mas eu sei em mim, para já comecei a ser habitada, não só pela história da minha mãe, como pelas outras histórias que eu conto no livro e que algumas delas são absolutamente dilacerantes, nomeadamente os pais que me contaram a tragédia, que tiveram essa generosidade de reviver episódios absolutamente que ninguém quer passar de terem perdido os filhos. E muitas das outras pessoas, ou porque estão curadas, senão não me tinham contado a história, mas foram abandonadas pelos companheiros, ou porque perderam o emprego, muitas delas tornaram-se minhas amigas. Uma que está aqui porque teve uma recidiva grave e é uma mulher muito jovem, com 40 anos. Portanto, estas pessoas tornaram-se-me muito próximas. Telefonam-me, ou eu telefono-lhes, e passaram a ser histórias que me habitaram. Portanto, isto é muita emoção junta. Isto, ao mesmo tempo que a minha mãe lentamente ia caminhando para o fim, de facto, eu não chorei muito, mas comovi-me muito ao ouvir as histórias. Mas também faz bem lavar a alma, não é? Faz, eu tenho a certeza que tenho muito para chorar. Por isso é que eu lhe estava a dizer. Eu não cheguei, ainda foi lá. E as pessoas vão se emocionar muito com este livro, tenho absoluta certeza. Este livro que
Tem estado nas últimas semanas no top dos livros mais vendidos em Portugal, não é por acaso. Que é um livro que não é de ficção, não é de aventuras. É um livro... Como é que classificaria este livro? Olha, alguns dos médicos enfim, que são grandes especialistas, já lhe chamaram um guia oncológico. Guia prático? Uma espécie de guia prático, sim, mas também com uma parte muito humana, não é? Que para mim, eu não poderia escrever um livro só prático, não tem a ver com a minha natureza, nem com o meu temperamento, nem sobretudo com a razão que, como o Germano já disse, está subjacente a tudo isto, que é a ligação à minha mãe. E essa ligação é profundamente emocional. Poucas coisas há mais emocionais do que isso, não é? Do que perder a mãe, não é? Do que perder a mãe e do que tratar a mãe e lidar com a mãe que já precisa de nós. Fazer o contrário daquilo que foi feito quando somos crianças. É difícil. Agora, inevitavelmente, porque estamos a caminhar muito rapidamente para o fim desta conversa, não dei por nada. Pois não, nem eu. Inevitavelmente falamos da RTP. Um parênteses, no dia em que estamos a gravar, porque isto é uma entrevista naturalmente pré-gravada, a Maria Elisa é a primeira vez que regressa depois de ter saído ao fim de quase 40 anos, onde esteve entre 73 e 2012, com alguns intervalos de permeio, em que, recordo, abraçou a política, foi deputada eleita como independente nas listas do PSD, foi assessora da única mulher primeiro-ministro, Maria de Lourdes Pinto da Silva, conselheira cultural da Embaixada de Portugal em Londres, conselheira da imprensa na nossa representação diplomática em Madrid, foi diretora de programas da SIC antes da abertura há 20 anos, fez parte de um projeto que pretendia constituir um canal privado de televisão, a TV1, que acabou por perder para a SIC e para a TVI, dirigiu a Marie Claire. A Maria Elisa fez tudo o que gostaria de ter feito aqui na RTP, deixou pontas soltas. De que é que tem mais saudades nesta altura? Do estúdio de televisão. Das luzes? Não é das luzes, é do todo, dos câmaras atrás das máquinas. É o meu habitat mais natural. Por exemplo, para mim, será surpreendente para si, mas é muito mais intimidante estar aqui num estúdio de rádio do que num estúdio de televisão. O estúdio de televisão é o meu habitat. Quer dizer, entrei lá pela primeira vez, ainda antes dessa admissão oficial, em 1 de janeiro de 73. Entrei lá pela primeira vez em 72 e foi sempre o meu habitat. É talvez... Ainda no Lumiar, não é? Ainda no Lumiar, muitos anos no Lumiar. A maior parte dos programas que eu fiz-los em direto. E a liberdade que se tem quando se faz um programa em direto é uma coisa extraordinária. Porque nós sabemos que a coisa, evidentemente, pode correr mal, podemos enganar-nos, e isso para mim era sempre uma preocupação, porque nós, quer dizer, como jornalistas, temos a obrigação de fornecer informação exata, rigorosa, mas muito mais do que isso era a sensação fantástica de que ali só dependia de mim. Durante o direto, eu nunca fiz programas com auriculares, com pessoas a darem mordas para os ouvidos, a dizer agora pergunta isto, agora pergunta aquilo. Não sei o que isso é. Quer dizer, minto. Fiz uma transmissão, a transmissão em direto da eleição do Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Aí, claro, tem que haver alguém que coordene a emissão, exatamente. Porque há não sei quantos repórteres por todo o país e a pessoa tem que saber, agora vai entrar isto, agora vai entrar aquilo. Mas tirando isso nos meus programas, assinados por mim, com a autoria minha, que foram a maior parte do que eu fiz, desde muito miúda, chamo isso aos 20 anos, quando entrei para cá, essa liberdade da pessoa poder perguntar o que quer, realmente fazer o que quer daquele tempo e não ter interferências, é uma sensação fantástica. Liberdade. É a sensação de maior liberdade para mim. Se me perguntar o que é para si ser livre, estar dentro de um estúdio de televisão a fazer um programa em direto, acho que é uma coisa fantástica. E depois saber administrar essa liberdade. E eu acho que o fiz com bom senso. A seguir ao 25 de Abril, a Maria Elisa foi uma das revolucionárias, se me permite o termo, com aquela história dos papagaios, não é? Com o documento dos papagaios, depois fui. Tem que se fazer o enquadramento, porque Exato. Antigamente eram os locutores de serviço que liam as notícias. Os noticiários, os chamados telejornais agora, não é? E não os próprios jornais. E não as escreviam. Só as liam. Liam. Por isso é que eram os papagaios. Exatamente. Limitavam-se a escrever, a ler. Conseguiu. Foi uma das marcas que deixou aqui na RTP? A maior parte das pessoas não se lembram disso.
Mas, de facto... Já não se lembram disso? De todo. Mas, de facto, a vida dos pivôs mudou por causa disso. A vida dos pivôs de informação. Fui eu e o Fernando Balsinha, infelizmente... Já desaparecido. Precocemente com cancro. Lá está. 1 em cada 4 portugueses vai encontrar-se com esta doença. Infelizmente a dele não foi curável. Fui eu e ele que escrevemos esse documento em que reivindicávamos, junto da Direção de Informação, nós que éramos papagaios, foi o nome que nós lhe demos, e porque éramos um bocado conhecidos, reivindicávamos a necessidade e o direito de sermos nós a escrever os pivôs que líamos. Ou, pelo menos, porque poderia não haver tempo para tudo, e o repórter que partia para fazer uma coisa de última hora podia voltar com um texto já feito para nós, que não sabíamos os pormenores da história, mas pelo menos o direito de o reescrever ao nosso jeito, à nossa maneira, e de perceber melhor a história, de a contar da maneira que nos parecia mais interessante para o telespectador. E, de facto, conseguimos isso. Conseguimos passar a ser os autores dos textos. E isso, de facto, tem toda a razão. Eu acho que foi revolucionário. A maior parte dos pivôs... Isso é a norma hoje em dia, já era a norma lá fora. Não estávamos a inventar a eletricidade. Estamos sempre atrasados, não é? Propriamente. Bom, estávamos muito atrasados por causa da ditadura. Claro que não era por acaso que isso acontecia. Isso acontecia porque havia um controle enorme antes, não é? Havia uma censura dentro das redações, da RTP, como de tudo, como da RDP, como de todos os jornais. E, portanto, isso ainda veio dessa maneira de fazer as coisas, que era ter uma censura permanentemente a funcionar. Na dúvida de que lá está, de que essa tal liberdade do pivô fosse usada de uma maneira que não convinha ao regime, havia censura. E depois veio a Revolução e ninguém teve tempo de pensar, bem, mas espera lá, que isto agora tem que ser diferente. Já não há censura, mas havia sempre uma centralização, e quem lia estava ali com um papel meio tonto de só ler. Nós reivindicámos o direito. E conseguiram-no. E conseguimos-lo. Mas eu, de facto, eu acho que hoje os pivôs não têm de toda ideia, a esmagadora maioria, de que essa liberdade foi conquistada. E por acaso foi realmente conquistada. Não tem ideia disso, por mim. Não tem ideia disso, como de muitas outras coisas. Das centenas de programas que fez ao longo de quase 40 anos, tem particular carinho por algum em especial? Ou cada um marcou à sua maneira ao longo dos tempos? Eu estou-me a recordar que antes de ser jornalista foi também apresentadora de programas de ligeiros. Eu lembro do... Não fiz muitos programas ligeiros. Mas fez alguns, 25 milhões de portugueses, que existia em 73, antes do 25 de Abril, não é? Não. Não, nunca vimos. Era o Domingo à Noite? Com Henrique Mendes? Não. Não, também não fez. Era o Tempo em que Você Nasceu. O Tempo em que Você Nasceu, com o Artur Agostinho. Com o Artur Agostinho e a Alice Cruz. Só que o Tempo em que Você Nasceu, que eu fiz realmente em 73, e fiz até... Lembra-se a música? Recordamos o passado, que o futuro encolheu, vai-se abrir-se o grande livro no tempo em que você nasceu. Que engraçado, que memória fantástica. Já deve estar a tomar aqueles comprimidos para os elefantes. Mas lembro-me do Herman ser menino do coro. Nós tínhamos uma pequena orquestra e tínhamos um coro de 3 pessoas, em que o Herman, foi aí que o Herman começou em televisão. Falamos muitas vezes disso quando nos encontramos. Esse programa, embora fosse um programa ligeiro, não era tão ligeiro como isso. Nesse programa, cuja produção pertencia a um grupo de pessoas com algumas personalidades notáveis, desde o João Soares Louro ao Fernando Lopes. Que mais tarde, ambos diretores do primeiro e do segundo canal. O João Soares Louro, presidente da RTP. Ele não chegou a ser diretor. Ele era presidente do Conselho de Administração. Fernando Lopes é que foi diretor. Veio abrir o segundo canal. Lá está, eles tinham uma longa amizade atrás, ele veio abrir o segundo canal. Mas, portanto, eram programas onde se conseguiam, apesar de tudo, apesar da censura, fazer entrevistas a personalidades de esquerda. Eu lembro-me de entrevistar o Carlos Pinhão, na altura, um dos fundadores da Bola, mas um jornalista que sempre esteve ligado claramente à esquerda, se não mesmo ao Partido Comunista, e que era uma pessoa notável. Lembro-me de entrevistar o António Vitorino de Almeida. Entrevistámos muitas pessoas, fazíamos uma grande entrevista por programa. Lembro-me de entrevistar o Vitorino Mésio. Não estaria ligado à esquerda, mas era uma personalidade livre. Era
Um pensador livre. Um pensador livre, totalmente, e um ser fascinante. Foi das entrevistas que eu mais gostei de E fazer. é uma pena que a RTP, não sei se esses programas existem em arquivo. Eu também não. Que a RTP, eu acho que não. Eu acho que no outro dia falei ao Andrade, que é o diretor de programas da RTP 1 e agora provavelmente na 2 também. O que é que havia? Esses e outros programas parece que foram todos apagados, infelizmente, não é? Tanta pena. Passaram por aí pessoas notáveis. Portanto, não era tão ligeiro quanto isso. As conversas eram amenas, mas também falávamos de coisas sérias. E eu lembro-me que, por exemplo, eu quando eram escritores, e se por acaso também ou eram poetas, ou escritores de prosa e de poesia, eu lia poesias nesse programa. E nós não procurávamos as mais fáceis para o regime. Nós procurávamos sempre aquelas que tinham alguma, evidentemente, que tinham alguma mensagem. Foi um programa muito interessante, esse programa, aliás, de tal maneira interessante, penso eu, que foi retomado anos depois do 25 de Abril, pelo Artur Agostinho, que me convidou depois como entrevistada. Exatamente, não é? já nos anos 90. Exatamente. As pessoas esquecem-se muitas vezes que existiu, de facto, esse original. Maria Elisa, viu hoje a RTP? Essa é a pergunta mais difícil que você já me colocou. Como você disse, Germano, entrei hoje pela primeira vez na RTP, desde que de cá saí, princípios de junho. Foi uma ligação muito forte. São 40 anos quase da minha vida e não saí triste, saí magoada, saí porque tinha pouco que fazer, o serviço de saúde não foi retomado, foi um programa que eu fiz 2 anos e que me dava imensa satisfação fazer e que foi um instrumento importante também para este livro. Eu já conhecia muitos médicos, porque eu própria andei em medicina, fui casada com um médico, mas enfim, fui conhecendo cada vez mais e alguns mais jovens, etc. E portanto, e sentia-me útil a fazer esse programa. E depois, de repente, deixei de me sentir útil. E eu não sei estar nos sítios sem fazer nada. Há pessoas que conseguem fazer isso durante muito tempo e estão, digamos que, não sei, talvez sejam menos inquietas. Eu acho que têm um lado inquieto que não se podia acomodar a essa situação. Não saí com vontade de sair. Saí por vontade própria, obviamente, antes da idade da reforma, e eu não estou reformada, fui antecipada, fui apanhada por aquela lei terrível das reformas antecipadas. Então eu enganei-me na introdução? Semana. Sim, mas é um pormenor. Então o que é? Aposentada? É o quê? O que é que a Maria Elisa é hoje em dia? Rescindida. Não, sou jornalista na mesma, sinto-me plenamente ativa, tenho a certeza absoluta que vou continuar a trabalhar. O rescindida dá a ideia que é deitar fora. Se calhar é. Não é? Se calhar é. Eu tirei, não o fiz intencionalmente. O que eu fiz foi uma rescisão, portanto tirei daí a palavra. Mas se calhar tem uma certa razão. Em todo o caso, convém dizê-lo, eu sinto-me cheia de vontade de fazer coisas, tenho uma data de projetos de livros já aqui na cabeça e vou rapidamente. Mas com tantos canais de televisão, agora no cabo e os generalistas, etc., não há ninguém que lhe pegue, passa a expressão, não sei, vamos ver. Forte. Vamos ver. Eu dei a mim própria um tempo para fazer este luto, que ainda mal começou. Preciso de o fazer. Um luto pela RTP. E pela minha mãe. E pela mãe. Simultâneos. São 2. Porque realmente, como disse, em 2 meses aconteceram 3 coisas. 2 desagradáveis e uma muito boa. Que foi o casamento com um americano. Agora diga-me em 30 segundos, como é que alguém que tem medo de andar de avião vai para São Francisco, que são horas infinitas lá para o fim do mundo? Porque o homem é um ser complexo e contraditório. E eu também sou. Quando disse o homem, não é o seu marido. Não, em geral, o ser humano. Não, ele tem a sorte de não se importar nada de andar de avião, dormir do princípio ao fim. E, portanto, ele vem cá muito mais vezes do que eu vou lá. Mas eu gosto imenso de São Francisco. São Francisco é das cidades mais agradáveis da Europa. E pronto, e agora, obviamente, que a partir do momento em que deixei de ter este cuidar da minha mãe, embora com muita pena minha, por um lado, vou passar a ir mais vezes. Enfim, partilho neste momento a minha vida entre Portugal e os Estados Unidos, realmente. Uma última questão, Maria Elisa. Que futuro, e agora muito rápido, que futuro antevê para a RTP?
Quer para os canais de rádio, quer para os canais de televisão. Eu espero, sinceramente, que se arranje uma fórmula, ainda que com uma reestruturação necessária, certamente, nas condições que o país vive, para a RTP continuar a existir como serviço público e com a identidade fortíssima que tem. Nós, os dois, partilhamos a ideia de que a RTP é Portugal. E não tenho dúvida nenhuma disso. Para os portugueses, ainda hoje, em vez de dizer televisão, se diz RTP. RTP, embora a SIC e a TVI possam ter mais audiência, mas a RTP é algo que faz parte da identidade portuguesa e, portanto, eu espero, quer dizer, quando ouvi falar em concessão, olha, só me consegui rir, porque não consigo perceber. Concessão, privatização e encerramento. Encerramento de um canal, temo que seja inevitável. Temo que seja inevitável nas atuais condições económicas e com a situação do mercado publicitário. A não se fazer isso, eu penso que os jornais, de uma forma geral, à exceção dos desportivos, muitas revistas e os outros canais de televisão estão em sério risco. Aqui temos que ser realistas. Condenados à morte? Eventualmente. Nós sabemos constantemente que há despedimentos e mais despedimentos e mais despedimentos nos outros órgãos de comunicação. Porquê? Porque a publicidade é muito pouca. E a publicidade alimenta os órgãos de comunicação. Portanto, temo que tenha que se fechar um canal. Agora, o outro, espero bem, que continue a ser um canal público, de serviço público e português. Isto é, não me passa pela cabeça que se possa privatizar a RTP e muito menos a RTP, um canal da RTP, que se ficar só um, e muito menos que isso pudesse acontecer com um grupo estrangeiro. Quer dizer, acho que isso olha, é tão absurdo, que não é possível que venha a acontecer. É com esta reflexão que terminamos esta conversa. Quero agradecer muito à Maria Elisa a visita que nos fez hoje, desejar os maiores sucessos e esperar que nos surpreenda muito, e com o livro de memórias, durante os próximos anos, como nos fez nos últimos 40. Isso, se eu cá estiver, é uma certeza. Que vai haver muitas surpresas e muitas divertidas. Muitas serão divertidas. Eu é que lhe agradeço imenso, Germano, ter estado aqui. Muito obrigado. Obrigada.